fazem rasca para quando iam à chuva e tal. Pronto. A trompa, coitadinha, já estava, a trompa é assim um belo instrumento dourado, que já estava assim meio cinzento, já tinha perdido a corzinha toda. Tá. O general resolve passar a revista à banda, olha para a trompa e diz: olha lá, isto é a trompa que se apresenta. E ele com uma lata fantástica: ó meu general, desculpe, isto é uma trompa de Eustáquio. Vá lá que não se lembrou de dizer falópio, não é? E então o general, para não dar parte para sim, calma. Continua, não é? É a trompa de Eustáquio. Bom, o saxofone foi inventado com esse fito e eu não estive com meias medidas, fiz logo a família toda. Por isso é que há saxo soprano, saxo alto, saxo tenor, saxo barítono. Nessa fotografia que tem aí, o senhor está com 2 saxofones. Aquele que está a pegar é um tenor e aquele que está ao lado é o barítono. Portanto, dá aquela voltinha porque cá está, o tamanho do tubo real seria impossível manipular. Portanto, tem de dar assim umas voltinhas para ter um tamanho prático. O saxofone é um instrumento, o saxofone clássico, digamos. Isto hoje já mudou, mas tem um som assim que vão ver que é muito especial, que não é aquilo que habitualmente provavelmente associarão ao saxofone. Não é? Porque, entretanto, aparece uma coisa chamada o jazz e aparece sobretudo aquele fenómeno que o negro, por questões sociais, não é? Estava limitado à banda militar ou civil, mas à banda filarmónica. Por isso é que os instrumentos de sopro predominam no jazz. Mesmo o próprio contrabaixo, que é de cordas, só entra mais tarde. Ao princípio, no jazz primitivo, era a tuba que fazia o baixo. E, que é fantástico, porque eles, a nível dos instrumentos, mas sobretudo o saxofone, fizeram uma autêntica revolução. Aquele instrumento passou a ter possibilidades insuspeitas. E claro que hoje em dia o som de saxofone, mesmo na orquestra sinfónica, e o compositor também, quando escreve, já conta com uma coisa por onde passou a identidade instrumental do jazz. Mas vamos ver um solo de um grande compositor francês, aliás. Os franceses obviamente utilizaram muito saxofone por razões óbvias, não é? Proximidade geográfica, aliás porque o sax tinha muito comércio com Paris, que é o Bizet, que é conhecido sobretudo pela Carmen, mas não fechou a Carmen, e tem esta bonita melodia no saxofone, e vão ver como o ideal de som de saxofone para este tipo de música é muito diferente do que estão habituados. 786. Não há muitos exemplos de saxofone, no século XX já há mais, mas não há assim muitos exemplos de saxofone no repertório romano. No repertório clássico, obviamente, não existe, porque o instrumento ainda não tinha sido inventado, não é? Claro que esqueci de mencionar uma terceira escola de saxofone, que é o saxofone de palhaço, que também tem um som muito característico, politicamente incorreto, com aquele vibrato, sempre. Pronto, isto são as palhetas simples. Palhetas duplas. Temos aquele instrumento absolutamente maravilhoso que é o oboé. O oboé que, velha piada de músico português, que esta funciona em português, oboé, galinha oboé. Sobretudo é engraçado porque há línguas como no holandês que é obo. É obo, o instrumento chama-se obo. Então aí funciona muito bem. Vocês provavelmente já ouviram falar, há várias obras de intenção didática para explicar os instrumentos de orquestra, obras musicais. Eles ouviram passar do Pedro Lobo, apesar de ser uma bela obra. Coitado, Pedro Lobo, ele escolheu o oboé por causa daquele on que ele faz no registro grave para o pato. Portanto, nossas velhas, o pato, dá aí o lá, porque o oboé tem uma função muito importante na orquestra, que dá o lá para afinar. Vamos reparar isso nos concertos, é o oboé. Quando não há oboé é o violino, mas quando há oboé é o... Então, o pato, dá aí o lá, pronto, coitado, o pato ficou o pato. Como o fagote, vamos ver, ficou o avô, o clarinete ficou o gato e assim por diante. Mas o oboé com os violinos, são a base da orquestra barroca. Realmente é um instrumento muito bem tratado barroco, portanto eu resolvi passar uma melodiazinha do mestre, genuflexão, Bach, do segundo concerto português, que mostra bem o timbre do oboé. Cá está, tem um som mais sumarento que as palhetas simples, as palhetas duplas,
A contrapartida é que as palhetas simples são mais flexíveis, não? Podem estar mais rápido. 7, 7. E hoje estou sempre a dar mais até se perdão. 733. O oboé também tem um primo mais grave. Está aqui a fotografia, vale a pena olhar para a fotografia, é a primeira da página 7. Por se repararem, a primeira coisa que se salta à vista é da ponta inferior a campânula, que é em forma de pera. Eu queria chamar-vos a atenção para este magnífico cartaz. Quer dizer, o desenho, que é de um senhor que se especializou na caricatura sobre música, que é um senhor chamado Hoffnung, que apesar do nome é inglês, já faleceu. Também fazia espetáculos cómicos musicais com muita piada. E ele tem uma célebre caricatura do corno inglês, que é o sujeito dá a nota e cai um ovo de dentro do instrumento. Não. Portanto, o corno inglês é inconfundível por isso. E tem um som que eu acho realmente lindíssimo. Mais uma vez, este certo que toda a gente conhece, nem que seja dos desenhos animados, é do Guilherme Tell Rossini, a imitar os cantos dos pastores suíços. Aliás, não há desenho animado do Disney, dos antigos, quando aparece qualquer coisa na Suíça, não vem este raio deste tema do Rossini, não é? Então lembro que um Mickey luta escalada de uma montanha na Suíça, não é o tema. Só que aqui é acompanhado por outro instrumento que vão ter que identificar, claro. 7, 7. Isto é a calma dos campos suíços antes de começar a cacetada com o Guilherme Tell, depois veio a cacetada. Qual era o outro instrumento? É a flauta, para variar. Isto é muito chique, porque o corno inglês é que brilha, não é? E a flauta é que se lixa, porque é daquelas passagens que está sempre em todos os concursos da orquestra. Para entrar na orquestra é o solo do Guilherme Tell. Muito bem. E agora chegamos a outro instrumento de palheta dupla, mas esse não corresponde ao baixo, que é o fagote. Não é? Que o fagote, cá está que o Prokofiev pôs o avô rabugento, e é um instrumento lindíssimo. Há a célebre história do princípio da Sagração Primavera de Stravinsky, se não o ouviram, ouçam, que é o fagote muito agudo. E reza a história que o Saint-Saëns, que era um compositor conhecido na altura, ficou muito chateado, disse, mas que instrumento é este? E alguém lhe disse ao fagote, ele saiu furioso da sala por não ter reconhecido o instrumento. Que é um dos golpes de gênio Stravinsky, de repente veio aquela voz estranha lá do fundo da pré-história. Mas aqui veio outro, que é de uma música absolutamente extraordinária, mas cá está, o Disney também o escolheu, o Aprendiz Feiticeiro do Paulo Picasso, e o tema no fagote.
Não sei se sabe a história do Aprendiz Feiticeiro, na versão Mickey e sem Mickey, porque é uma balada de Goethe, na realidade. Pronto, o feiticeiro deixa o aprendiz em casa e ele começa a fazer as vassouras mexer, mas claro, é aprendiz. Porque o mestre disse, vais lavar o chão e tal, deixa-me cá experimentar outra coisa. As vassouras lavarem sozinhas, a certa altura é uma confusão dos diabos, todas as vassouras em pânico, a água, a casa inundada. E o compositor francês Paulo de Casa achou este tema genial e a ideia de dar ao fagote é fantástico. Parece que a vassoura começa a ganhar vida. 795. E agora, um instrumento que provavelmente nunca ouviram falar, que se olharem para a fotografia da página 8, este instrumento mostra bem, quer dizer, ele devia ter 3 metros, portanto, basicamente, está enrolado, mas é um fagotão, chama-se contrafagote, cá está, que é o instrumento mais grave da orquestra, vai mais grave que o contrabaixo. E solos de contrafagote, há um fascinante no Ravel. Ele fez um pequeno bailado que se chama Ma Mère Loire. Ma Mère Loire é aquela recolha de contos do século XVIII francês, de contos de fadas, não é? Antes dos irmãos Grimm, não é? Aquele que os ingleses chamam Mother Goose, não é? E o conto aqui em questão é a Bela e o Monstro. Imaginem o contrafagote, qual é que faz? De Bela, obviamente. Ora, temos aqui o monstro, que é um monstro, óbvio, relativamente simpático, não é? 700. Muito bem. 1031. Passamos agora para a segunda grande família dos sopros, que são os metais. Eu agora pedi a colaboração do Special Guest Star César Figueiredo. Não é o que vocês estão a pensar. Ora, fazer agora. Pronto, na vida real sou melhor, mas basicamente qual é a fonte de excitação aqui? Não é a bandeira vermelha. O que é que está a produzir o som? É verdade. É. Não, a partir de certa altura também a pessoa se não tem os dentes bem alinhados, não é? A partir é complicado. São os próprios lábios. São os próprios lábios. E isto é o princípio básico de todos os instrumentos de metal. O resto, mais uma vez, é um tubo e maneiras diferentes de dar som. Os instrumentos de metal têm uma história muito interessante e cá está, eles são todos enroladinhos por uma razão muito simples, já viram com certeza, que é uma coisa, aliás, que eu adoro, as trompas alpinas, não é? Cá não, vocês já viram, as trompas alpinas, ouviram? É substituído na Suíça e Áustria. Aquelas compridas. Pois, é porque é comprido, não é? É muito grande. Depois, quando a trompa, sobretudo, que era utilizada como instrumento venatório, não é, para dar os sinais, teve-se enrolar aquilo, não dá muito jeito de andar a cavalo com um escamartilhão de 3 metros, não é? Mas, e se ouvirem essa música das trompas alpinas, eles só tocam determinadas notas, ou seja, quando se sopra num tubo, sem buracos, com o lábio consegue-se uma série de notas que são chamadas série dos harmónicos. Portanto, um grande avanço na construção dos instrumentos foi quando os instrumentos de metal começou a arranjar sistemas para dar as notas que faltam. Antigamente, por exemplo, nas trompas que eles faziam tinham roscas, mudavam de rosca, mas mesmo assim aquilo não dava muito jeito. Não. Então inventou-se o pistão, basicamente é uma coisa muito simples. Um trompetezinho, que é uma coisa assim. Não é? Tens lá 7 trompetes por preço tubo. Ou seja, o tubo tem uma série de secções e os botões só fazem ligar a um tubo ao outro. Acionam válvulas, porque está cheio de válvulas lá dentro.
Portanto, e o resto é feito com o lábio. É um instrumento complicado por causa disso. Metade das notas são feitas com o lábio e depois essa série é multiplicada por 7 com os dedos. Portanto, o facto de carregar o dedo não te dá